Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais, a gente volta a falar no bloco Saúde do Homem, aqui na Uroproctor, em São Caetano do Sul, com o professor Dr. Marcos Tobias. E hoje eu quero levantar uma questão que na última entrevista ele colocou, e eu fiquei pensando nisso. Há um tempo, quando se imaginava a cirurgia de próstata, né, aquilo era a sentença definitiva de que o homem não teria mais vida sexual, porque a cirurgia da forma como era feita acabava levando à impotência. E ele colocou essa questão de que com a robótica, com os avanços da medicina, hoje a chance de o cidadão sair de uma cirurgia dessa, com a sua potência sexual garantida, ou do ponto de vista já fisiológico, ou que ele tenha um acompanhamento com medicamentos que permitam que ele tenha uma atividade sexual normal, isso avançou bastante. Eu quero que, professor, o senhor fale sobre isso e esclareça os homens. Bom dia, telespectadores. Primeiro, eu acho que vale a pena a gente levantar que a atividade sexual, a função sexual, ela está ligada basicamente a dois pontos. O primeiro, que é a função endócrina do homem, a produção de testosterona, de hormônios, que vai levar que ele tenha desejo sexual, que a gente chama de libido. Então isso é uma coisa. Outra coisa é a própria ereção, a função do pênis, né, em receber sangue, em ter uma ereção satisfatória para poder ter a penetração durante o ato sexual. Então a gente tem esses dois componentes. A cirurgia não afeta a parte hormonal, mas afeta muito algo que pode alterar a libido, que é a parte psíquica. Então, quando a gente vai fazer uma cirurgia de próstata, a gente sabe que basicamente a preservação da função sexual do indivíduo no pós-operatório depende de alguns fatores. Primeiro, da idade desse indivíduo, se ele tem mais ou menos do que 60 anos de idade. É um dos fatores, né? Menos de 60 anos, mais chance de preservação. Mais de 60 anos, um pouco menos de chance de preservação. Segundo, a extensão da doença. Os nervos da ereção são dois nervos que passam posterolateralmente, do lado e atrás da próstata, mais ou menos 3 milímetros de distância, 3, 4, 5 milímetros. Então, se você faz uma cirurgia ressecando esses nervos, ou seja, o câncer já está expandindo para fora e você tem que retirá-los, você já sabe que a chance de preservação de função sexual é bem menor. Se você consegue preservar um nervo completo e, eventualmente, um nervo e uma parte do outro, porque o nervo não é um filetinho fino, é como se fosse uma corda, né? Às vezes você preserva uma parte, às vezes uma parte maior, às vezes um menor, às vezes um pouco, mas preserva alguma coisa. Então, quanto mais preserva esse nervo, mais chance de ter atividade sexual no pós-operatório. E o terceiro fator é a própria potência prévia do indivíduo, né? Tem muitos indivíduos que já estão numa disfunção erétil moderada, às vezes consegue ter uma atividade sexual eventual, e por ocasião da cirurgia acaba se decretando uma disfunção erétil mais grave. Então depende basicamente desses fatores. A partir disso, a gente orienta o paciente, né, das chances dele ter a preservação da sua função sexual. Vamos pegar o cenário ideal, um indivíduo de 60 anos, superativo sexualmente, com uma doença pequenininha. Esse indivíduo hoje tem uma probabilidade de ter atividade sexual reabilitada em 90% dos casos. Tá? Isso no passado foi 10% ou menos. Tá certo? Então, a gente tem hoje perspectiva, sim, utilizando essa orientação no pré-operatório. A gente pode começar a fazer o tratamento de uma disfunção sexual leve, de ereção leve, com medicações orais antes, quer dizer, já colocando ele num patamar melhor, para depois da cirurgia já continuar com essas medicações, né? A gente pode fazer uma cirurgia mais delicada, preservando melhor a inervação, que as cirurgias com amplificação de imagem, com laparoscopia e robótica, está provado através de estudos comparativos que é melhor, que a gente consegue preservar melhor, e além disso, a gente consegue recuperar mais precocemente a função sexual. Antigamente a gente acreditava que podia levar 2, 3 anos
a volta dessa função sexual. Hoje em dia a gente tem visto com cirurgia robótica preservativa de preservação total, 1 mês, 2 meses o indivíduo já tem ereção. Né? Às vezes ele não tem relação sexual, tem receio, ainda está em cicatrização, ou o desejo sexual ainda não se ativou, mas ele já tem uma ereção noturna, ele acorda de manhã com o pênis ereto. Então a gente sabe que esse indivíduo tem um prognóstico muito bom, quando ele já tem uma recuperação de potência mais rápida, e isso a gente não via com nenhum tipo de cirurgia prévia que a gente fazia antigamente. Então é super animador. Né? No pós-operatório a gente utiliza também medicações orais ou mesmo injeções no pênis que vão ativando, fazendo uma reabilitação. Muitas vezes não funciona imediatamente, mas você percebe que o indivíduo fala, a rigidez está aumentando. E está aumentando não só por causa do remédio, também por causa da psique dele. Sim. Também por causa do estímulo sexual da parceira, da esposa, da companheira. E por causa do trabalho do cirurgião, que foi a preservação da inervação, da vascularização do pênis. Então, todo esse contexto hoje é muito favorável para indivíduos que têm uma boa potência que consigamos preservar. Se o indivíduo não tem, também ele não está condenado a não ter. Se ele resolver, depois da cirurgia, reabilitar essa função sexual, recomeçar a vida dele, casar de novo, e nenhum desses tratamentos mais simples resolverem, a gente tem hoje as ondas de choque que podem ativar a vascularização do pênis e a prótese peniana, que é uma coisa mais definitiva na reabilitação sexual. Então, hoje em dia, o horizonte do tratamento da disfunção, a prevenção e o tratamento da função sexual após a cirurgia de próstata é muito promissor. Quer dizer, não vai ser por falta de opção de tratamento que o cidadão vai deixar de ter uma vida sexual. Exatamente. A questão é a seguinte, muitos aproveitam a cirurgia de próstata e penduram a chuteira. E falam, olha, agora eu estou impotente, então não vou fazer mais nada, a minha parceira não quer, muitas vezes já está na menopausa há um tempo mais prolongado, né? Não tem mais lubrificação, não tem desejo, e ele acaba, depois da cirurgia de próstata, optando por não ter atividade sexual, o que está perfeito quando o indivíduo está feliz e o casal tá emparelhado. Tá tudo, os objetivos são os mesmos. Isso não influencia no surgimento de outras doenças? Não, de maneira nenhuma. Não, isso é uma coisa muito psíquica mesmo. Né? Muitas vezes é a senescência, é o final de uma função que foi importante, né, para a preservação da espécie, para a preservação da vida, e naquele momento já está sem função. Né? Então a gente tem que entender essas coisas, e tem indivíduos que vão 80, 90 anos, que a gente vê no consultório hoje, tendo atividade sexual normal, atividade física, atividade sexual, extremamente ativos. Então é muito individual de pessoa para pessoa. Está ótimo. Uma grande explicação. Obrigado, professor. Até uma próxima entrevista. É isso, um prazer mais uma vez. Professor Dr. Marcos Tobias, da Uroproctor, de São Caetano do Sul, falou com você.